Saúde a igreja, na graça e paz do Senhor. Muito privilégio para nós estarmos aqui desde ontem à noite. Mais de 100 casais aqui, trabalhando temas voltados para a família. Sua família importa. E sabendo que nós estaríamos, e com o aniversário da igreja, estenderam o convite para continuarmos nesta manhã também, agora na Escola Bíblica Dominical, depois desse culto. Eu e minha esposa nos sentimos especialmente honrados, celebrando 41 anos da igreja, como eu comentei ontem à noite, pelo fato de que nós nos casamos em 1982, e esse ano nós completamos 41 anos de casamento. Muito obrigado pelo bolo. Agradecemos. A minha esposa está aqui na frente, dá um alô, acho que muitos já podem ficar em pé, pela graça de Deus. Ela foi criada aqui no Brasil, eu cheguei com 28 anos, em 1987, quem faz a conta já sabe um pouco da nossa idade. E Deus nos abençoou com uma família grande. Talvez tenha muito a ver com esse tema que bate forte no meu coração, a ideia de que a igreja é uma grande família, de famílias, e a família, uma pequena, talvez uma grande igreja. Esse tema não é novo. Os puritanos, 500 anos atrás, resgataram e muito essa ideia de que a igreja é a família de Deus e que a família é uma pequena igreja. Por isso nós falamos, acaba sendo quase um chavão. Famílias fortes significam igrejas fortes. Então, celebrando 41 anos dessa família igreja, nós gostaríamos de refletir um pouco sobre esse tema. Porque existe sim um elo muito estreito entre lar e igreja. Um elo que Deus mesmo criou justamente para fortalecer a família e fortalecer a igreja. A igreja é a família daqueles que não têm família. As viúvas que não têm apoio, sustento de familiares ou familiares que conhecem ao Senhor, encontra na igreja a sua família. O jovem que abraça Jesus como Salvador, talvez num trabalho infantil, encontra na igreja o seu respaldo, o seu reflexo do que é uma família. Mas a pergunta, será que esse tema, igreja, grande família, família, pequena igreja, será que é bíblico mesmo? Abre sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Eu vou projetar vários versículos para ganharmos tempo nesta manhã, mas seria muito bom destacarmos, nesta carta de Paulo, uma carta chamada pastoral, porque quando Paulo escreve para Timóteo e para Tito, 3 epístolas, cartas do primeiro século, ele escreve para jovens pastores sobre como conduzir a igreja, a família de Deus, a casa do Senhor. Uma frase que nós usamos um tanto quanto levianamente, passando por cima dessa ideia, como se a igreja fosse o prédio, o templo, o santuário, quando de fato a igreja é a família, o povo de Deus. O versículo entendido como chave principal da carta de Paulo a Timóteo é 1 Timóteo 3, 14 e 15. Se você já fez um curso de sinopse, síntese bíblica, panorama bíblico, esse é o versículo chave do livro. Por que isso? Olha o que diz 1 Timóteo 3, 14 e 15. Mesmo esperando encontrar-te em breve, Paulo fala para o jovem ministro, o pastor Timóteo, escrevo-te essas coisas, agora é razão da carta, bem no centro da epístola, para que se eu demorar, saibas, e agora vem a frase-chave, como se deve proceder na casa de Deus. Essa frase. Não havia templos no primeiro século. Não haviam santuários.
A igreja reunisse normalmente na casa do pastor. No máximo, teria talvez 50 pessoas encaixadas como sardinhas dentro daquela casa do pastor. Mas quando Paulo fala casa de Deus, ele está usando uma metáfora que significa a família de Deus. Irmãos, a igreja, acima de tudo, é a família de Deus. Por ser tão batido, talvez nós passamos por cima disso. Ontem trabalhamos um pouco esse tema em que Jesus é o noivo. A igreja é a noiva. Deus é nosso Pai. Líderes espirituais têm uma função de paternidade, de discipulado e também de disciplina. O texto continua como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Essa carta de Paulo a Timóteo ressalta por várias vezes, desde o início da carta, em que ele chama Timóteo seu genuíno filho na fé. Mas tem outros textos, alguns dos quais veremos hoje de manhã. No mesmo capítulo 3, quando Paulo estabelece qualificações para liderança espiritual, ele destaca aspectos familiares dos presbíteros, pastores e até diáconos, porque a sua função não é de empresário, executivo, administrador, médico, advogado, engenheiro, secretária. Sua função é pastorear, é uma função paterna. Qualificações para liderança espiritual incluem dedicação de corpo e alma a uma só mulher, porque Jesus é fiel à sua única noiva. Hospitaleiro, com mãos desprendidas, com casa aberta, não ferindo questões de liberdade, de privacidade, mas para as pessoas estarem na família da liderança. Diz que essa pessoa governe bem a sua própria casa e governe bem os seus próprios filhos, e depois faz essa pergunta. É um argumento rabínico da época, de menor a maior. Faz todo sentido. Ele diz, se alguém não sabe governar, presidir, liderar a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? A igreja. Porque a igreja é uma grande família. E a família é uma pequena igreja. Ah, mas irmãos, refletindo sobre isso, depois de 41 anos de vida dessa igreja, é muito apropriado nesse fim de semana que pensamos na família, relembrarmos a natureza eclesiástica, a natureza da igreja. O nosso problema hoje é duplo. Nós não sabemos como é que uma igreja deve parecer com a família. A igreja não parece com uma família, muitas vezes, em muitos lugares. E, por outro lado, talvez outro lado da moeda, a família não vive como uma igreja. Hoje eu gostaria de destacar, de forma muito simples, desses dois elementos, esmiuçando um pouco em 3 aspectos desse problema, depois olhando 2 aspectos da solução. Em primeiro lugar, se a igreja é a família é uma pequena igreja, se nós não sabemos o que é ou deve ser uma família, automaticamente o reflexo disso será visto na igreja família. Ou seja, a destruição da família nuclear em nossos dias, o inimigo muito esperto atinge, talvez por tabela, rebote, a igreja. Quando não sabemos o que é uma família saudável, deixamos de discipular os nossos próprios filhos, e discipulado acaba sendo negligenciado na igreja. Fazemos muitas outras coisas, menos o discipulado. Toleramos o pecado nos nossos filhos, quando não sabemos o que é uma família saudável,
deixamos de discipliná-los, é quase palavrão hoje a palavra disciplina. O mantra do mundo pós-moderno é proibido proibir. Um contrassenso. Tempos pós-modernos em que a lógica não mais se aplica. E com isso, Satanás atinge a igreja. E não temos uma igreja pura. Toleramos o pecado em nome do amor, da tolerância de tudo e de todos. Quando não sabemos o que é uma igreja, uma família saudável, nós minimizamos o papel de uma liderança masculina, protetora, pastoral, piedosa, tanto no lar como na igreja. Quando não sabemos o que é uma família saudável, falhamos no cuidado dos outros, dos pais idosos, das viúvas. Jogamos mais pão para a rua do que para as pessoas carentes da nossa própria família, em nome de ação social. Não que é errado, mas a igreja, a família, cuida primeiro dos seus. E se a própria família não faz isso, dificilmente faremos na igreja. Segundo problema, desculpa a imagem, mas comunica muito bem a ideia. O segundo problema é que nós transformamos a casa de Deus, a família de Deus, numa empresa, um clube. Talvez essas duas palavras mais caracterizam igrejas hoje. Recebemos pacotes fechados, redondinhos, vindo da outra América, da Coreia do Sul, e lá houve um crescimento, eles têm 10 mil pessoas orando, 5 horas da manhã, segunda, terça, quarta, quinta, vamos imitar isso, e nós adotamos um projeto, um kit, importamos, não respeitando as naturezas da nossa família local, indiscriminadamente, porque nós queremos que a igreja seja uma empresa ou um clube. Quando a igreja é uma empresa, os membros assistem. Quando é que eles frequentam os cultos? Como espectadores de um show, não uma reunião familiar. A liderança escolhida, porque afinal de contas uma empresa, o que importa é saldo no final do ano, pelo seu status social e profissional, e não pelo caráter digno à luz das qualificações bíblicas. Quando a igreja é uma empresa, as mensagens deixam de confrontar pecado, porque talvez perca fregueses para aquela loja, igreja da esquina. Não falamos dessas coisas porque talvez ofendamos pessoas. Quando a igreja é uma empresa, o compromisso dos membros para com a igreja é somente enquanto a igreja loja oferece os produtos. Se aquela outra igreja da esquina investe 30 mil reais no departamento infantil, eu vou para lá. Se aquela outra igreja agora tem um clube de golfe para os homens participarem, isso existe nos Estados Unidos, é uma coisa muito grande. As igrejas competindo consigo mesmas para atrair clientes, oferecendo produtos como golfe. O que isso tem a ver com a igreja? Mas a igreja, empresa, tem tudo a ver. Quando a igreja é uma empresa, não se pratica disciplina do pecado por membro, de que os membros irão para a igreja loja da esquina. De repente, conferências, seminários que realizamos, focalizam muito mais técnicas de administração, marketing, gerenciamento, pacote de crescimento, do que exposição bíblica, oração, pastoreio, preparo do rebanho para realizar a obra do ministério. Percebem, irmãos, a mudança de foco? Não caiam nisso. Temos sido tão bem recebidos essa igreja desde ontem à noite. Eu sei que muitas pessoas aqui eram visitantes também. Mas essa é uma característica de família, de acolhimento, de cuidado nos momentos de adversidade. Estamos perdendo isso em muitas igrejas, em nome da igreja empresa. Terceiro problema. Para muitos, a igreja se tornou ONG.
transformamos a casa de Deus numa organização cujos fins principais são ação social. Interessante. Jesus, em sua oração sacerdotal no livro de João, pede para que nós fôssemos um. Que o mundo lá fora queria estar aqui dentro, percebendo como nós nos amamos uns aos outros, nós cuidamos dos nossos. Esse é o lugar que você precisa para ter uma família maior, quando sua própria família te rejeita. Tem muitas igrejas, tem pastores que estão com remorso de entrar no ministério pastoral, que queriam muito mais ter sido agentes de ação social. Mas, inevitavelmente, o que acontece, quando a igreja se transforma em ONG, nós gastamos mais tempo e mais interesse atendendo aqueles lá fora do que cuidando dos nossos. Por favor, me entendam, a gente faz as duas coisas. Os esforços que vocês têm, vimos ontem à noite, está no boletim, para atender aquelas pessoas do litoral norte, especialmente através das igrejas irmãs. Isso é fantástico, faz parte da família de Deus. Mas cuidado. Quando a igreja é uma ONG, fala-se mais em ação social do que evangelismo e a pregação da palavra. Enchemos a barriga e enviamos as pessoas fartas para o inferno. Quando a igreja é uma ONG, preocupa-se mais com política, politicagem, do que com a família de Deus. Quando a igreja é uma ONG, evita-se falar da exclusividade de Jesus. João 14,6, o único caminho, verdade e vida. Porque não é politicamente aceitável, para não ofender a sociedade. Quando a igreja é uma ONG, a santidade é marginalizada em nome de aceitação do amor, do politicamente correto. Irmãos, não podemos cair nessa. A igreja não é clube. A igreja não é empresa. A igreja não é ONG. A igreja é a família. Paulo fala muito sobre isso em 1 Timóteo 3 e nas cartas pastorais. A solução para nós é resgatar famílias saudáveis para termos igrejas saudáveis também. Eu gostaria de ver isso rapidamente sob dois aspectos, mas com um cuidado muito grande. A tendência, porque eu e a minha esposa já há 40 anos ministramos na área de família, podemos adotar lentes coloridas que só falam sobre a família. Não, calma. Eu sou expositor bíblico. Eu quero tratar de temas que a palavra de Deus trata e põe em relevo. Como nós já vimos ontem à noite, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, Deus está usando a família como modelo do seu povo. Não estou impondo isso nas Escrituras, mas cuidado, a família não é tudo. A família não é o fim. Então, alguns que estão transformando até nome da igreja presbiteriana, da família, tudo bem, mas a glória de Deus está em vista. A família é simplesmente um instrumento. A família não é o fim, mas o meio para se alcançar o fim de abençoar o mundo, pela visibilidade da vida de Cristo em nós. Na escola bíblica dominical nós vamos responder essa pergunta: para que a família existe? Ontem à noite tratamos por que a família importa, mas vamos ver que não é para nós fitarmos nosso umbigo, cuidarmos dos nossos, da nossa família, não. A visão é para fora, a família é instrumento para alcançar os confins da terra, a família é abençoada para ser uma bênção, a igreja é abençoada para abençoar como família. Eu gostaria de ressaltar dois aspectos, dois lados dessa moeda, nessa manhã de aniversário. Dois princípios: família, igreja e igreja, família. Primeiro, o modelo igreja-família capta melhor o ideal de Deus para a igreja. Já falei várias vezes isso, mas veremos agora nas Escrituras. O modelo
igreja como grande família, é a melhor explicação, filtro, peneira, para entendermos como deve funcionar a igreja. E nós vamos fazer algumas perguntas diagnósticas para ver, será que eu encaro a minha igreja como minha família? Se quiser continuar em 1 Timóteo, e um desafio para essa semana, talvez no seu tempo devocional, será ler a carta de 1 Timóteo, destacando todas as vezes que nós temos esse reflexo, igreja, família, desde o primeiro capítulo, Deus nosso Pai, Timóteo, meu genuíno filho. Mas olha para 1 Timóteo 5, fascinante, essa ordem do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, como Timóteo deve conduzir a igreja, não empresa, não ONG, não clube. Ele diz, Timóteo, não sejas duro, na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um freguês do seu negócio. É isso que diz? Não, como a um pai. As mulheres idosas como a compradoras do seu mercado. Não, como a mães. As jovens como a irmãs, com toda pureza. E ele acrescenta agora, cuida das viúvas, de fato necessitadas, depois ele vai dar critérios, porque primeiro o filtro, peneira para cuidado das viúvas é a própria família. A família primeiro, mas para aquelas que não têm a família para cuidar delas, então a igreja, a sua segunda família. A igreja é uma grande família. Deixa eu voltar só uma observação. É fascinante nesse texto. Hoje no mundo empresarial eclesiástico, nós temos muitos querendo transformar a igreja numa empresa. Paulo, em capítulo 6 de 1 Timóteo, de fato não esse versículo, mas o próximo, desculpa que vem, quer transformar a empresa numa família. Olha o que ele diz no capítulo 6, versículo 2. Os que têm senhores, patrões, fiéis, não os tratem com desrespeito, porque são irmãos. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois eles que partilham do seu bom serviço, são crentes e amados. Nós estamos transformando a igreja numa empresa, Paulo quer transformar a empresa numa família. Está tudo errado hoje. Hoje nós temos muitos empresários da igreja que não contratam irmãos, porque fazem corpo mole, chegam atrasados, aproveitam, exploram a benefício próprio. Não! Se você é irmão, então o que abençoa a empresa com seu patrão, irmão da igreja, o dízimo dele vai abençoar missionários, vai ajudar a colocar, levar todos nós para a glória, pastor, para o outro andar. Totalmente diferente. Falando sobre viúvas, capítulo 5, ele diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, pior do que um descrente. Mas se alguma crente tem viúvas, socorras, não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. A igreja é a segunda família, respaldo, suporte para esses. O outro texto não é em 1 Timóteo, porque esse tema permeia o Novo Testamento, que nós perdemos muito com modelos importados de outras Américas. Gálatas 6,10 diz isso, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando nós cuidamos dos nossos e o mundo percebe isso, eles vão querer entrar aqui. Se nós só cuidarmos dos de fora, os que estão aqui vão querer estar lá. Não é uma coisa ou outra, é ambos e.
alguns desafios para nós. Você é mais consumidor religioso ou filho de Deus com muitos irmãos? Você entra no supermercado eclesiástico conforme os produtos que oferecem, ou você cria vínculos de intimidade com irmãos? Quando você fica em casa por uma doença, você sente falta da sua família, da fé? Ou tanto faz? A igreja é importante em sua vida como sua própria família. Você sente esse vínculo, esses elos? Você é intencional na comunhão, no cuidado dos seus irmãos da fé? Palavra-chave, intencionalidade. Você vai à igreja para receber uma bênção ou para ser uma bênção? Abençoar seus irmãos. Você é sensível àqueles para quem a igreja é sua única família? Aquela criança, aquele adolescente, aquela jovem, aquela viúva. Você já assumiu um compromisso sério para com a igreja local ou anda como órfão descompromissado? O que nós temos hoje de desigrejados, era membro de uma igreja, mas agora é mais fácil assistir muitas igrejas. Eu posso pegar Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, qualquer hora, de forma virtual, como comprador, consumidor de sermões? Ou essa igreja é minha família? Segundo lugar, e o outro lado da moeda, não é somente que a igreja é uma grande família de famílias, é a família daqueles que não têm família, mas o outro lado também é verdadeiro. A família é como uma pequena igreja, onde se inculca a fé e não exporta para profissionais, pastores, catequizadores. Esse trabalho começa em casa. É o reflexo do que nós já vimos. É na família pequena que se inculca a fé, que se adora a Deus no obsoleto, antiquado, chamado culto doméstico. Gente, não estamos reinventando a roda de forma alguma. Os puritanos, muito conhecidos, eu tenho um livro dessa grossura, A Teologia da Família, que em 500 páginas só tem citações da importância da família para os puritanos. Por exemplo, Lilian Ryken, em seu livro Santos do Mundo, diz isso: as famílias não se tornam automaticamente entidades espirituais. Alguém tem que orquestrar as atividades. No pensamento puritano, o pai era essa pessoa, era pastor, sacerdote da família. A Bíblia de Genebra afirma que os mestres de suas casas deveriam ser como pregadores em suas famílias, para que do maior ao menor possam obedecer à vontade de Deus. A família é uma pequena igreja. Pastor Richard Baxter, também mais de 500 anos atrás, disse assim: uma família cristã é uma igreja, uma sociedade de cristãos juntando-se para a melhor adoração e o melhor serviço a Deus. Essas famílias em que este serviço a Deus é realizado, são como pequenas igrejas. Sim, um tipo de paraíso sobre a terra. Sua família é um tipo de paraíso sobre a terra? Você adora a Deus em família? Você é um time conjugal visando abençoar seus filhos, netos e outras famílias? O problema é que o que eu chamo de amnésia espiritual. As nossas famílias não são mais centros de ensino, de doutrinamento, para ter uma família forte visando uma igreja forte. Quero ler um texto, vou pedir que a minha esposa compartilhe de forma muito prática como podemos resgatar talvez um vestígio disso, e nós terminamos. O texto clássico, como muitos sabem, é Deuteronômio capítulo 6, o Shema Israel, que todo o resto da Bíblia, quando trata de educação de filhos e da igreja, família, em que baseia-se.
Você conhece, mas notem o foco nos pais e seu conhecimento, paixão por Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois. Deuteronômio é a lei do amor do Pentateuco. O Senhor teu Deus, papai e mamãe, de todo o teu coração, de toda a tua alma, tudo começa com os pais, o repassar do bastão da fé, e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão primeiro no teu coração, e tu as palavras, inculcarás, gravarás. A palavra traz a ideia de uma flecha sendo afiada repetidas vezes, para que a verdade permeie, se assimile no coração do filho. E como nós faremos isso? Falando naturalmente, espontaneamente, assentado em tua casa, andando pelo caminho, indo para a escolinha de futebol, aula de teclado, escola, ao deitar, de momento extremamente oportuno em que cada criança quer protelar a hora de dormir, oportunidade de inculcar, ao levantar, de primeiros momentos frescos do dia. Também as atarás como sinal na tua mão, por frontal entre os teus olhos, escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. O texto se divide de 3 formas: ensino formal, catequético, proposital, intencional faz parte. Mais importante ainda, o ensino informal, natural, ao longo do dia, o dia todo dia, como o pai em Provérbios: filho, olha essas formigas. Filho, olha aquela pessoa que encheu o caco, está caído na sarjeta. Filho, olha aquela moça na esquina, quase não tem roupa. Cuidado, filho. Os momentos oportunos, o pai em Provérbios usa como lições visuais, mas também simbólico. Versículos postados na geladeira, lembranças, símbolos da pureza sexual que pais passam para seus filhos. Mas eu queria terminar de forma prática. Esgotou o nosso tempo por 1 minuto já. Mais 2 minutos, pastor? 1 minuto só. Então, hoje eu não dou meu dízimo. De forma prática, igreja, família, família, igreja. Esse tal de culto doméstico, que muitos têm conceitos totalmente errados, algumas dicas e a gente termina. Primeira dica é começar cedo. Muitas vezes pensamos, mas é um bebê, não vai entender nada, eu vou esperar a criança crescer para começar o culto doméstico. Não sabemos quando a criança começa a lembrar, entender alguma coisa. Mas nasceu seu filho, já tenha um tempo curto, uma leitura, uma historinha, uma música, uma oração. No mínimo, seu filho não vai lembrar de uma época em que você não fazia um culto doméstico e você já está criando um hábito. Agora, seja apropriado conforme a idade do seu filho. Então, a criança é pequena, são poucas palavras, vai virando a página rapidinho, a criança cresce, uma história mais completa, logo, logo já lendo diretamente da Bíblia, o apropriado conforme a idade do seu filho. E seja breve, não tem nada espiritual em cansar os nossos filhos com a palavra de Deus. É melhor parar enquanto eles estão pedindo mais do que parar porque eles não aguentam mais. Equilibre o ensino informal com o formal. O formal é aquele tempo separado, que a família toda se junta para estudar a palavra de Deus. O informal são as centenas de oportunidades que temos durante o dia para ensinarmos princípios da palavra de Deus. Uma briga entre 2 irmãos, algo que passou na televisão, uma coisa que aconteceu na escola ou no supermercado. Tantas situações em que podemos ensinar princípios da palavra de Deus. Aproveite. Mire o coração. O nosso objetivo não é apenas o comportamento do lado de fora. Nós queremos que o Espírito Santo transforme o coração dos nossos filhos. Estimule participação, não tem que ser sempre o pai lê, a mãe ora, pronto, acabou. Não, envolva a família toda, faça encenações bíblicas, tenha uma noite de louvor, cada um com seu instrumento musical, tipo 2 tampas de panela, colher de pau na panela, inventa. Mas todo mundo participando do culto doméstico. Use provérbios extremamente prático. Leia 2, 3 versículos e converse sobre aquilo.
Seja criativo, fazendo aquilo que funciona na sua família. Mas faça alguma coisa. Temos 2 livros ali expostos que podem te ajudar nesse culto doméstico. Um que são ideias para dinamizar, dar um pouquinho mais de sabor no seu culto doméstico. E outro é uma devocional tirado do livro de Provérbios. Nesses 41 anos agora de celebração da vida da igreja, basta lembrar: família, igreja, igreja, família, um relacionamento complementar. Não é clube, não é empresa, não é ONG. Nós somos uma família. A igreja deve ser uma grande família. E a família deve ser uma pequena igreja. Que Deus nos abençoe.